No estudo passado nós falamos sobre a ressurreição do corpo. Falamos aqui profundamente, vimos que é um ensino bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tudo isso foi baseado na refutação que nós estamos fazendo aqui com relação àqueles que têm pregado que tudo já foi concluído no ano 70 depois de Cristo, não é? Não haverá uma ressurreição corporal. Este é um ensino chamado de Himeneu e Fileto, que ele, naquela época estavam, segundo o apóstolo Paulo, pervertendo a fé alguns. E nós vimos aqui que este ensino da ressurreição dos mortos foi pregado pelo apóstolo Paulo, e Paulo foi preso, estava sendo julgado pelo Sinédrio por pregar Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, hoje, eu quero ainda falar um pouco mais sobre esse assunto, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, porque essa é a esperança do cristão. Você precisa entender que quando você morrer, não acabou. Como cristão, você precisa saber que o seu corpo vai para a sepultura, e a promessa de Deus, bíblica, desde o Antigo Testamento, é que o corpo do crente será ressuscitado. Onde estão os cristãos hoje? É importante você saber disso. Mas antes, faça o seguinte: nosso canal, o que a Bíblia diz, vai dando seu likezinho aí, aperta lá no sininho, se cadastra para você ter condições de estar recebendo aí os nossos vídeos, né? E deixa teu comentário é importante. Aliás, você é a pessoa que está no canal, o seu comentário, a sua sugestão, que assunto você desejaria ver aqui o pastor Antônio José abordando, tirando algumas dúvidas. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não perca tempo, por favor, vai se cadastrando aí. Lá no sininho, só é apertar, você não vai perder tempo nenhum para fazer isso. Então, ok. 2 de Coríntios, capítulo 5. Em 2 de Coríntios 5, a palavra de Deus diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, isto é, corpo, se desfizer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: quando o cristão morrer, o seu corpo, esse tabernáculo, vai para a sepultura, mas o espírito do crente vai ficar perambulando, como alguns têm acreditado e outros ensinam, né? O espírito não vai ficar perambulando por aí. Não. Ele vai para a glória de Deus. Ou seja, vai estar com o Senhor. Ok? Vai estar com o Senhor. Quero lembrar que no estudo passado nós vimos aqui que há duas ressurreições, você não pode esquecer disso jamais. Duas ressurreições. A primeira é espiritual. A conversão é uma ressurreição dentre os mortos espirituais. O pecado de Adão nos matou, Cristo veio e nos deu vida. Então todo cristão já passou pela primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Mas existe a promessa da ressurreição do corpo, que acontecerá na volta de Jesus Cristo. Todavia, quando o crente morre, a sua alma vai estar com o Senhor e o seu corpo vai para a sepultura. Então olha o que Paulo diz aqui no verso 2. E por isso neste tabernáculo, isto é, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, que é o corpo, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, isto é, da sua presença na glória, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Temos um texto paralelo a este, onde Paulo está explicando o que há de acontecer com o cristão quando ele morrer. Isso é tranquilizador, né? Tranquiliza o crente, nos dá uma tranquilidade. Filipenses 1, versículos 21 a 24. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo,
e o morrer é lucro. Só o crente pode dizer isso. Só o cristão pode dizer que morrer para ele é lucro, porque morrendo ele vai estar na glória. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então a morte para o cristão é lucro, só para ele. Por que é lucro? Por que é lucro? Porque o crente em Jesus Cristo, ele já ressuscitou espiritualmente, ele já é um salvo. Então ele estaria na glória aguardando a ressurreição do corpo. Isso é ensino bíblico, amado. A ressurreição do corpo sempre foi um ensino bíblico e não pode ser negado em hipótese alguma. Himeneu e Fileto negavam isso, e Paulo diz, eu dou ênfase a isso porque aquele ensino estava perturbando a igreja. Olha o que o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7, verso 1. Eclesiastes 7, verso 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Que coisa interessante. Por que o dia da morte para o crente é melhor do que o dia do nascimento? Porque quando ele nasceu, ele já nasceu morto espiritualmente, nasceu inimigo de Deus. E no decorrer da vida, ele ouviu o evangelho, se converteu. Ao partir, ele já é um salvo. A Bíblia é um livro extraordinário, um livro simplesmente extraordinário. Então, recapitulando, há duas ressurreições, quero dar muita ênfase a isso. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Jesus estava falando do novo nascimento. Ele estava dizendo, Nicodemos, você tem uma religião, mas você não tem salvação. Você está morto em delitos e pecados, como Paulo disse aos cristãos de Éfeso. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Então, o crente, quando ele ouviu o evangelho e creu, ele nasceu de novo, ele já tem vida espiritual, ele ressuscitou espiritualmente. Todavia, ao morrer fisicamente, o seu espírito, como diz Eclesiastes 12:7, o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo vai para a sepultura, aguardando a ressurreição, que já vimos aqui, é bíblico o ensino de que o corpo há de ressuscitar. Em Apocalipse 20, verso 6, eu tinha falado esse texto aqui, citado ele no estudo passado. Apocalipse 20, versículos 5 e 6, diz assim a palavra, Apocalipse 25, os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, isto é, feliz, próspero, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então perceba, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se você é um crente, você pode se considerar uma pessoa feliz, porque você já tem parte na primeira ressurreição. Você já nasceu de novo espiritualmente. Quando você morrer, meu amado, estará com o Senhor. Paulo disse o que é incomparavelmente melhor, aguardando a ressurreição do seu corpo. Você terá o mesmo corpo idêntico ao que Jesus Cristo teve quando ressuscitou. Paulo falou isso aos Filipenses. Teremos o corpo igual da sua glória. Agora, eu tenho o hábito de dizer quando eu estou pregando aqui no nosso ministério, vamos mergulhar em águas mais profundas da graça de Deus. Tem um irmão no nosso ministério que ama quando eu digo isso. Isto quer dizer que nós vamos nos aprofundar muito mais ainda neste assunto. Eu queria te ensinar algo muito profundo para a compreensão do que nós estamos examinando e abordando aqui. Preste atenção. Corpo glorificado é o que você terá, é o que Cristo teve. Aquele corpo era um corpo de poder, era um corpo que não poderia morrer mais, não iria adoecer. Você terá este mesmo corpo. O corpo que você terá na ressurreição corporal é um corpo que jamais irá morrer outra vez. Jamais irá adoecer. Jamais, jamais. Então, o que é que Deus vai fazer? Deus não irá destruir o mundo, como algumas pessoas têm ensinado. Alguns ensinam o fim do mundo. Olha o que é que a Bíblia ensina. Amado, não tem nada melhor do que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra nos traz descanso. Em Eclesiastes capítulo 1, no verso 4,
Olha o ensino bíblico. Eclesiastes 1, verso 4. Geração vai e geração vem, diz o sábio Salomão, mas a terra permanece para sempre. Ele não disse aqui a terra permanece alguns anos, alguns séculos, ele disse a terra permanece para sempre. E ele é enfático, porque no capítulo 3, do verso 14, o sábio Salomão diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, o que é que Deus vai fazer? Se ele não vai destruir o mundo, como alguns erroneamente, equivocadamente têm ensinado e atemorizado muitos cristãos sinceros, então o que é que Deus vai fazer? Vamos deixar a Bíblia responder. No livro do profeta Isaías 65, versículo 17, finalzinho de Isaías 65, 17. É bom que você confere na sua Bíblia também. Paulo diz que devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías continua, no capítulo 66, verso 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E no finalzinho da Bíblia, no livro do Apocalipse, João teve um vislumbre de como será esta nova terra. Apocalipse 21, versículos 1 em diante. João estava tendo uma visão, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar é símbolo de multidão, de agitação. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi, ele agora não vê, ele ouve, grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Perceba, é uma promessa futura, porque a morte ainda existe. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai já há 2 anos, e eu sei o quanto isso é doloroso. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então perceba que promessa confortadora para nós cristãos. Olha a situação atual do mundo. Você vê tudo isso aqui, morte, tragédia, luto, não tem nada, absolutamente nada nesta vida que seja mais deprimente para nós seres humanos do que a morte. Do que você está vendo um ente querido seu ali morto. Você não tem palavras, sabe? Você fica inerte, imóvel. Mas Deus está dizendo: tudo isso vai acabar. É uma promessa. E eu creio nesta promessa. Eu creio. João teve esse vislumbre, João teve esta visão. Maravilhoso esse ensino. Agora vamos encaixar com algo ainda mais profundo acerca de mim e de você, meu amado irmão em Cristo Jesus. Então, vamos encaixar as peças desse quebra-cabeça espiritual maravilhoso. 2 ressurreições. A primeira espiritual. Bem-aventurado e santo aquele que já passou pela primeira ressurreição. Tu já és um crente, já ressuscitaste espiritualmente. Glória a Deus por isso. Estás aguardando, haverás de aguardar um dia, quando o teu espírito estiver na glória, teu corpo na sepultura, a ressurreição corporal. O teu espírito será unido ao teu corpo glorificado e irás habitar numa terra totalmente transformada. Tu não fostes criados por Deus para ficar no céu com asas como anjo, voando para lá e para cá. Em hipótese alguma.
Você vai viver numa terra totalmente transformada, uma terra diferente. Agora, preste atenção que vou te ensinar. Corpo glorificado. Salvação em 3 tempos. No passado, no presente e no futuro. No passado, foste salvo da condenação do pecado. Paulo disse aos crentes de Roma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Nós chamamos isso na teologia de justificação. A justificação é uma declaração legal feita por Deus de que uma pessoa é considerada justa em relação à lei divina por causa da justiça perfeita de Cristo, que é concedida à pessoa por meio da fé. Aquele que foi declarado justo mediante a fé em Jesus Cristo já teve seus pecados passados, presentes e futuros perdoados. No presente, tu estás sendo salvo da presença e do poder do pecado. A isso chamamos na teologia de santificação. A santificação posicional e a santificação progressiva. Paulo disse aos Coríntios: aos santificados em Cristo Jesus, santificação posicional. Ou seja, como tu estás em Cristo, a posição de que tu gozas é santificado. Mas tu tens um chamado para viver uma vida de santidade. Paulo disse aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agiasmos do grego, separação do que é profano. Então tu tens um chamado para viver uma vida de santidade. Lutero disse: Deus não levará para o céu ninguém que ele não santifique aqui na terra. O cristão tem uma placa na sua testa: estamos em obra. Aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está trabalhando na tua vida, amado. Através da palavra, disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já foste salvo da condenação do pecado, já está justificado. Não há como você ser condenado de novo, não há condenação sobre a tua vida. No presente estás sendo libertado, salvo da condenação, da presença e do poder do pecado, mas no futuro serás libertado definitivamente do poder e da presença do pecado. A Bíblia chama isso de glorificação. Vamos ler um texto aqui. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. A obra é perfeita, a obra é completa. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus só chama aqueles que ele predestina. Nós vamos falar sobre isso em breve aqui. E aos que chamou, a esses também justificou. Já aconteceu na tua vida, já foste chamado, já foste justificado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, amado, o último processo desse estágio tremendo, dessa obra gigantesca, é a glorificação, quando o Senhor voltar e o teu corpo for ressuscitado. Tu és um salvo abençoado. Descansa em Deus, tu não podes perder a tua salvação jamais. Tem coisa gloriosa te aguardando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por favor, não te esqueça. Dá um likezinho, te inscreve aí no nosso canal e aguarda aí que vem coisa mais profunda. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser.